Rosa Maria Guimarães do Rosário. A Rosa que teve uma virada de vida espetacular. A história começa dentro da comunidade e hoje é uma empresária, tem uma empresa familiar. Uma história muito bacana. Olá, Rosa, seja muito bem-vinda ao Edu na Rádio. Como é que você está? Tudo bem, Rosa? Tudo bem, Edu, tudo bem. Então, eu comecei, em 2004 na Estrutural, cheguei na Estrutural. Rosa, você fica bem à vontade aqui. Primeira coisa, antes vamos bater num papo aqui, tá? Me conta aqui só uma coisa aqui, antes da gente começar. Posso fazer pergunta íntima aqui? Pode? Parece que é falta de educação homem perguntar essas coisas, né? Mas você tem quantos anos? Você é casada? Tem quantos filhos? Conta aí pra gente. Ah, tá. Sim, eu tenho 43 anos, sou casada, fiz 25 anos, de namoro, de convivência com meu esposo. Tenho 3 filhos, um de 23, uma de 21 e o caçula tem 16 anos. E tem uma netinha já de 3 anos de idade. Ah, que presente! Ô, E Rosa, você nasceu aonde? eu nasci no interior do Maranhão. Uhum. Aí você veio para Brasília com que idade? Eu vim para Brasília com 16 anos. Eu cheguei aqui em fevereiro de 1993. Como é que era? Só antes de você falar daqui, só me fala um pouquinho, como é que era a vida lá no Maranhão? Muito difícil, muito difícil. Vocês viviam o quê? Lá era interior, era cidade, era o quê? Eu nasci no interior mesmo, no município de Parnarama, é um município pequeno, e os meus pais, eles trabalhavam mesmo na roça. Uhum. E na verdade, eu convivi com a minha avó, eu vim muito cedo para Caxias, então eu cresci em Caxias. Meus pais quiseram dar essa oportunidade para eu estudar. E aí, com 13 anos, eu fui para São Luís. Fiquei um período lá e voltei. E desde então eu decidi sair do Maranhão, vim buscar oportunidades melhores, porque lá realmente é muito difícil. Para quem quer crescer, para quem quer ter uma formação, é muito difícil. E aí eu vim para Brasília e fiquei. Rosa, deixa eu só entender aqui. Tá passando um carro de som aqui porque a gente está em casa, Covid, agora é tudo remotamente. Vou passar esse carro de som, peraí. Entendi. Rosa, me conta aqui. Seus pais trabalhavam na roça. Sim. E aí, para poder... Vocês eram quantos irmãos? 10 irmãos. 10 eu sou irmãos. A quinta. Isso. Quantos de vocês foram morar com a sua avó? 2. Tá, você mais um. Isso. Ok. Era longe de onde seus pais estavam? Cerca de 60 quilômetros de distância. Uhum. Você ficava quanto tempo sem ver seus pais? Há muito tempo, cerca de 4, 5 meses. Uhum. Minha mãe ia com mais frequência, Tá. mas meu pai mesmo não ia. Ok, aí você vai para São Luís. São Luís ficou mais longe ainda. Mais longe ainda. Eu fiquei 7 meses lá e não tive nenhum contato com os meus pais, por isso que eu voltei. Uhum. Porque Você foi para São Luís para estudar? Eu fui para estudar e trabalhar. Na verdade, eu já era uma pessoa bem desenvolvida e fui para trabalhar com um amigo do meu pai, na casa dele. Uhum. Você foi para fazer trabalho de quê, Rosa? Para trabalhar em casa, Ele prometeu que ele ia me dar estudo, só que, na verdade, não foi nada disso, Então, eu fui muito explorada, porque eu não trabalhava só na casa. Tá. Em casa você fazia o quê? Você arrumava a casa, lavava a louça? Você tinha quantos anos? 13 anos. 13 anos. Na verdade, eu fui trabalhar... Vamos entender um pouco essa história aqui? Tá, mas vamos entender só um pouco essa história. Isso não tem muito tempo, não.
Você está com Sim. 43? Isso. A gente está falando há 30 anos. Isso, há 30 Você anos. sai da casa dos seus pais, existe uma promessa de uma pessoa que vai te ajudar a estudar, quem sabe se enxerga uma oportunidade de vida, você vai para trabalhar como empregada doméstica na casa dele, mas a oportunidade de uma promessa de estudo, na verdade, não aconteceu. Você morava na Não, casa dessa pessoa. eu fui morar na casa, só que aí eu fui trabalhar para a filha dele, e aí eu comecei a estudar à noite, né? Eu já estudava à noite e não houve nada daquilo que eles prometeram para mim. Tá, o que eles haviam prometido e que não aconteceu? Então, eles prometeram essa comunicação com os meus pais, né? Eu tinha um problema sério de visão, e eles falaram que iam tratar, porque eles eram donos de farmácias, eram pessoas cultas, e não cuidaram, né? Não prometeram nada. Na verdade, eu trabalhava dobrado. Trabalhava para a filha deles no centro de São Luís e trabalhava, chegava em casa, eu tinha jornada dupla. E aí eu fiquei por 6 meses e meio trabalhando assim. Rosa, vamos só entender aqui. Desculpa te interromper um pouquinho, mas isso aqui é muito sério. Você tinha 13 anos de idade. Sim. Você de dia ia para a casa da filha dele, cuidava da casa da filha dele. Ela tinha filhos? Não, ela estava grávida, primeiro filho. Tá, então ela se cuidava da casa, passava roupa, fazia comida. É isso? Tudo, fazia tudo. 13 anos, Era meu uma Deus do parte. céu, o dia todo. Aí quando você chegava, aí você ficava lá até mais ou menos que horas? Você começava lá que horas e chegava em casa que horas? Eu chegava por 7 horas da manhã, eu saía de lá 3h30 da tarde, e eu chegava, tinha que fazer as coisas em casa, ajudar também, ia para a escola à noite. Então vamos lá, E de 7 horas da manhã você começava, às 15h30, então você já estava na casa do pai dela, fazia tudo de sim, novo, lavar roupa, arrumar a casa, passar, meu Deus do tudo que céu. Aí mandava, tudo que tudo que mandava, mandava. eu fazia. Isso o quê? De segunda a segunda? Isso, porque eu morava lá. Não tinha tipo assim, não, domingo pode ficar quietinho aí, Rosa, descansa, ou não, você estava trabalhando também? Normalmente no domingo a gente ia à praia, né? Saía para fazer alguma coisa fora e eles me levavam também. Uhum. Ok, ok. E aí você começava na escola que horas? Então, a escola começava às 7, das 7 às 10, 10h15, mais ou menos. Era bem pertinho de casa, Uhum. mas era muito cansativo e não foi nada daquilo que eles prometeram, né? Até que um amigo do meu pai conseguiu entrar em contato, porque eu escrevia as cartas e eles não colocavam, eles não enviavam essas cartas. E aí ficaram preocupados e conseguiram entrar em contato. E quando eles me encontraram, viram a realidade, aí rapidamente eu tive que voltar. Eles me levaram de volta para Caxias. Ok. Aí você voltou a passar um tempo com a tua avó. Isso, voltei, passei um tempo lá. E aí, com 16 anos, eu vim para cá, de maneira definitiva, porque eu já estava bem madura. E como é Pra... que foi essa questão? Para 16 anos você é muito jovem ainda. Como é que foi essa questão, essa escolha de vir para Brasília? Por que Brasília? Então, é porque eu estava decidida a trabalhar lá, eu trabalhava também, trabalhava muito, só que você recebe cerca de 30% do valor de um salário mínimo é o que uma pessoa recebe para trabalhar e fazer o mesmo trabalho que você faz para ganhar um salário digno aqui. 30% de um salário mínimo era o que você recebia. Você Mais ou veio para menos, Brasília, tá? Você veio para Brasília com oportunidade de emprego, você veio para trabalhar ainda como empregada doméstica, como é que foi isso? eu vim para trabalhar em casa de família, como empregada doméstica. Mas você É, com conhecia alguém, alguém te indicou? isso, com pessoas que eram de lá. Inclusive, eu vim acompanhada, né, de uma senhora e eu vim para trabalhar na casa do filho dela, que também Certo. eram maranhenses eles. Aham. Você ficou E quanto daí tempo nessa casa, Rosa? eu fiquei 7 meses nessa casa, porque Uhum. aconteceu a mesma coisa, né? Eu já vim com uma promessa de trabalhar, de fazer o trabalho, mas eu tinha que receber o valor e ela não pagava, né? E aí, Não com pagava seis o quê? meses, Não pagava o valor combinado ou não pagou nada? não pagava o valor combinado, né? E a desculpa era uma médica, o marido era um engenheiro, e ela falava, ela dava parcelinhas, né? Porque como a gente morava na casa,
Ela achava que a gente não precisava ter um montante, né? O valor combinado. Rosa, desculpa ficar te interrompendo aqui às vezes, mas fica chateada comigo, não? Só para poder entender bem a tua história. Quando você fala a gente, quem que é? Era só você, né? Não, era eu e mais uma outra, que hoje é minha cunhada. Nós viemos juntas para trabalhar, Tá, porque essa médica tinha uma filha pequena e ela precisava de uma pessoa para cuidar da criança e outra para cuidar da casa. entendi. Então me diz uma coisa aqui, ó. A promessa de salário, eu sei que tem muito tempo isso, mas hoje equivaleria a mais ou menos quanto a promessa de salário dela? Olha, eu não me lembro, era o salário mínimo, que nessa época deveria ser R$ 80, cerca de R$ 80. Tá, mas se fosse nos dias de hoje, estaria na casa de uns 1.100, 1.200, mais ou menos. Isso. E aí, se Na fosse... época era cruzeiro ainda. Tudo bem, mas assim, se fosse nos dias de hoje, ela estava te pagando, então, o quê? Uns R$ 300? R$ 400 no máximo. Era. Não dá nem para calcular, porque assim, como a gente chegou e no início de ano letivo, então ela comprou material escolar, ela comprou algumas roupas, e aí ela descontava, então ela passava o que ela queria. Meu Deus do céu. A gente está falando de uma médica, a gente está falando de um engenheiro. Então, e a Sim, gente está falando, infelizmente, a gente está falando aqui de trabalho escravo. Ou seja, você estava dentro da casa dela, ela te botava. A escola que você estava era uma escola pública. escola pública. Meu Deus do céu. Ok. E ela vinha sempre com desculpas por poder não te pagar o valor integral. Você ficou lá por 7 meses, depois você fez o quê, Rosa? Depois eu já saí de lá com outro trabalho. E aí também fui para Sobradinho, e lá o trabalho dobrou, porque a pessoa lá também era do Maranhão, essa pessoa, ela também tinha diaristas, ela tinha 2 diaristas, e aí como ela viu que eu era muito boa de trabalho, ela começou a dispensar diaristas que tinham 8 anos que prestavam serviço, e começou a me sobrecarregar, aí ela já me pagava o salário combinado, mas era muito pouco do trabalho que eu realizava. Começou a trabalhar o que 2 pessoas faziam, ficou nas suas costas, então. Isso. Ok. Eu cheguei até a desmaiar de cansaço, né? Eu tive alguns professores que... Peraí, só um pouquinho, Rosa. Isso aqui é muito sério. Você estava, então, já com 16, 17 anos. Você estava aqui com 17 anos já? estava entrando para os 17 anos. Você desmaiou de cansaço? Como é que foi? Você trabalhava quantas horas por dia? Eu levantava 5 horas da manhã, porque eles tinham que preparar as crianças para trazer para a escola, então as meninas estudavam no La Salle, aqui da Asa Norte, e Ok. aí eu tinha que preparar o café da manhã, tinha que ajudar elas a se arrumarem, e eles saíam por volta de 6, pouquinho, para chegar no horário, né? Uhum. Deixar as crianças na escola. E daí eu fazia tudo. E é um sobrado, é uma mansão. Você tem uma ideia, só lá existiam 7 banheiros. Uhum. E você cuidava disso tudo sozinha? Cuidava de tudo sozinha. Aos poucos E eles aí, foram dispensando. e aí você estudava à noite? Lá em Sobradinho Estudava, mesmo? estudava à noite também, escola pública. Ok. E você, como é que foi isso? O dia que você desmaiou de tanto trabalhar, como é que foi isso? Você estava sozinha? Estava sozinha. E aí eu sentei, e quando eu acordei, 40 minutos depois, e eu tomei um susto, né? Porque eu não sabia que eu tinha pressão arterial baixa, a glicose baixa, então eu precisava de sono e precisava me alimentar direito, né? Ah, Então o excesso, então, você sentiu cansada, sentou um pouquinho e apagou. apaguei. 40 minutos depois, aí eu tomei um susto, porque 40 minutos era muita coisa para mim, né? Tinha muita coisa para fazer. E aí os professores viam, chegavam muito cansados, o rendimento em algumas matérias não estava muito bom. Só E um eu minutinho, sempre... Rosa. Eu sei que você é uma pessoa otimista e já quer contar a vitória. Deixa a gente entender só a tua trajetória aqui. Você estava sozinha quando isso aconteceu? sozinha. Ok, vamos lá. A gente está falando de uma menina de 17 anos que saiu de um trabalho escravo em Brasília, contratada por uma médica e por um engenheiro, e agora trabalhando também para pessoas com excelente condição de vida Era e uma trabalhando advogada um advogado e trabalhando e nessa uma proporção absurda. e ela trabalhava na Receita Federal, também uma pessoa, né,
extremamente inteligente e realmente dobrou a carga de trabalho. Foi muito difícil, assim, para mim. Você ficou quanto tempo? E mesmo assim você não desistiu de estudar? Não, não, eu continuei. E aí eu já saí de lá para ir para um trabalho, de carteira assinada, né? Para uma empresa. Você foi para uma empresa para trabalhar de quê, Rosa? Eu fui cobradora de ônibus. Olha que bacana. E como é que você descobriu esse emprego? É porque eu passava o final de semana, né, lá no Pedregal, aqui no entorno do DF. E aí era a empresa que eu pegava ônibus e eu fui conhecendo e eu vi que era a possibilidade que eu tinha para estudar, né, diminuir os custos, porque passagem é muito cara. Uhum. E eu comecei a ir atrás e eu consegui. Olha que bacana. Você tinha que idade aí já? 18 anos? Aí 18 anos. Aí, Com tá, 18. ok. Pedregal, você tinha o quê? Eram amigas, conhecidas? O que era? Quando eu tinha uma prima que veio antes de mim, ela era casada e morava lá. E aí a gente começou a ir de vez em quando. E aí eu aluguei um quartinho, aluguei um barraco lá e eu ia com as amigas, algumas amigas que eu já tinha uma irmã também aqui. E aí quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu comecei a trazer os meus irmãos, homens, para trabalhar também. E aí cada um foi vindo, foi ocupando seu espaço e hoje, né, a minha mãe veio com alguns anos, um ano depois, minha mãe veio para passear e acabou ficando. Olha só. Muito bom. Rosa, me conta aqui. E aí, como é que você foi parar lá na estrutural? Aí na E isso tem quanto estrutural, tempo? então, na estrutural, eu comprei o lote lá em 2004 e aí eu fui, porque precisava ocupar, né? Não podia deixar vazio. Tá, era E aí, invasão, né? Eu lembro que lá era terra mesmo. Foi barraco de madeira que você construiu. isso, eu comprei e construí o barraco de madeira e fui. Você E pagava para alguém montar para você? Como é que era isso? meu esposo e alguns amigos, né? Porque na mesma época foi duas primas minhas também. Elas compraram e também construíram e foram. E Você aí já estava casada? já casada com eu já estava grávida do meu caçula, do Gabriel. Nossa, mas Já, aí você já estava com que idade? aqui eu já estava com 27 anos. Você ficou. Então, antes de passar, você ficou quanto tempo? Como é que chama o local que você estava morando? Pedregal. Você ficou quanto tempo no Pedregal, então? Eu fiquei até esse 27, tempo. quase 10 anos. Isso, eu saí do Pedregal 11 anos. Eu saí do 11 Pedregal anos. para estrutural. Ok, aí você foi na busca de uma oportunidade, você foi para uma invasão. A ordem é constrói barraco para que o governo não te tire daqui. Era. Para não perder o terreno. Mas aí eu já estava na igreja, eu sempre tive muito medo, né? Eu estava em busca de construir, de ter uma minha casa, o meu lugar. Então, eu procurei comprar um lote por lá mesmo. Mas aí eu recebi uma promessa de que Deus iria abrir essas portas. E aí surgiu a oportunidade de comprar, e Deus me deu todas as direções que eu precisava, então eu fui sem medo. Né? E meu maior incentivo na época também foi a igreja, porque eu nunca tinha morado perto da igreja. E aí existia a Igreja Renascer, e era bem em frente lá, né? Porque eu comprei na entrada da estrutural. Né? O meu lote fica bem na entrada, ali atrás do terminal de ônibus. Só tem uma quadra de esporte na frente. Até hoje você está lá, Rosa? Até hoje. Minha mãe mora lá, minha filha mora lá. Me diz uma coisa, quando você foi para a estrutural, você trabalhava com o quê? Aí eu estava assim, eu fazia, eu era manicure, né? Tinha me especializado, fazia unhas e vendas. Eu era uma excelente revendedora, né? Eu trabalhava muito forte com a Natura e a Demilos. Ok, e bacana. aí eu decidi cuidar dos filhos, né? Decidi me dedicar realmente à igreja. E aí quando o Gabriel nasceu, eu recebi uma oportunidade de ser executiva de vendas da Avon.
E Uhum. eu aceitei, né? Ele já ia fazer 3 anos, eu aceitei. E aí foi onde eu conheci toda a estrutural, né? Eu conheço cada beco da estrutural, as ruas que não tinham saída, né? E comecei a cadastrar revendedoras, né? Eu ia para a rua fazer prospecção e falava da oportunidade que elas tinham de estar trabalhando em casa, Uhum. receber o produto, ter uma vida organizada. Rosa, vamos só falar um pouquinho aqui. Nosso tempo já estourou muito tempo, mas vamos só explicar aqui. A estrutural é uma invasão, e estamos falando na época que era bem favela mesmo, que não tinha asfalto, não tinha luz, não tinha água, não tinha esgoto, não tinha absolutamente nada, né? E aí você começa uma jornada empreendedora ali e levantando outras mulheres com você. Sim, Você sim. chegou a montar um time de vendedoras de quantas pessoas? 223 mulheres. Cara, todas da estrutural. Todas, não, tinha algumas do Guará, né? Tinha Ah, algumas que porque bacana. eu recebia uma equipe pronta, né? Uhum, Com alguns nomes, mas pessoas que estavam inativas. Então, eu tive que trabalhar e desenvolver. Eu também tinha algumas pessoas aqui do Soft Sul, uma pessoa do Soft uhum, Sul. ok, E eu tinha que acompanhar, mas eu realmente conquistei as pessoas da estrutural. muito bom. E aí foi um processo de mudança, foi importante, financeiramente foi bom para você? Muito bom, né? Eu cresci muito como profissional, como pessoa. E também, né, ajudei muitas pessoas. Hoje eu tenho muitas amigas, pessoas que cresceram comigo, né? Pessoas que hoje elas não viam a possibilidade de conquistar a sua casa e hoje elas moram na casa delas, né? Porque elas viram essa necessidade, elas se desenvolveram também com vendas, encontraram naquele momento a oportunidade que elas precisavam, né, para cuidar dos filhos, do marido e delas mesmas. Uhum. Agora me conta uma coisa aqui, quando você trabalhava ali com essa equipe de vendas, você trabalhava quantas horas por dia, mais ou menos? Olha, eu fazia o meu horário. Então, eu Uhum. priorizava, né, o horário que os meus filhos estavam em casa, que eram 3, são idades diferentes. Então, eu priorizava o horário que eles estavam em casa, almoçar todos os dias, mas era ilimitado, né? Principalmente fechamento de campanha. Às vezes, eu ficava até de madrugada, digitando pedidos, indo atrás. Então, eu agendava com algumas, porque muitas trabalhavam e estudavam. Então, eu tinha que chegar na hora para falar, para resolver alguma coisa, tinha que ser no momento em que ela estava. Então, era flexível, mas era Rosa, difícil. deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você tinha uma renda na faixa de mais ou menos quanto? Tem quanto tempo isso? A última vez que você trabalhou lá e a renda era na faixa de quanto? Olha, assim, no momento em que as vendas sobem, é porque você tem os incentivos, tudo, então eu tirava em média R$ 1.500 por mês, só com essas vendas, só com o meu trabalho na Avon, né? São 2 campanhas mensais. Oh, E peraí, aí, vamos falar, peraí. Você cuidava de quantas pessoas? eu tinha no relatório, né, 223 pessoas. 223 pessoas que a Rosa supervisionava. E você recebia menos de R$ 2.000. O último ano que você trabalhou lá, qual que foi, Rosa? 2012. 2012, a gente está falando de 8 anos. Você não recebia nem R$ 2.000 no melhor mês do ano. Olha que loucura que a gente vive no nosso país. Olha que loucura. E é incrível, porque foi a grande oportunidade da tua vida. E você abraçou como se fosse uma coisa maravilhosa, trabalhando assim, desculpa a palavra, loucamente. Mas, assim, está muito claro que você tem uma força para trabalhar incrível, Rosa. Você é uma mulher incrível, sabe? Dessas que a gente fala, tem orgulho de bater no peito e falar, essa aqui é brasileira, para valer. Eu fico muito mexido com a tua história, estou um pouco emocionado aqui. Eu tenho vergonha de algumas coisas que acontecem no nosso país. Agora, o nosso tempo está realmente muito curto, Rosa. Por favor, me conta como é que foi essa virada. Vocês têm uma empresa hoje. Como é que é o trabalho do teu marido, do teu trabalho? Fala um pouquinho, por favor. Então, eu saí da Avon e comecei a minha faculdade de administração, porque nós montamos, né, o nosso planejamento de abrir nosso próprio negócio, porque meu esposo também sempre trabalhou, né, com a mecânica e ele se especializou e ele é muito bom no que faz. Então, falei, vamos Foi sonhar fazer juntos. faculdade aonde? Eu fiz na faculdade evangélica. Quanto Comecei que se no pagava início, lá?
Quanto que pagava? Na verdade, eu fiz pelo FIES, né? A mensalidade saía R$ 600. Esse era o valor. Mesmo assim, era um valor importante para você, R$ 600, mas foi uma mão na roda. O FIES te ajudou. Sim, As pessoas sim. precisam entender isso daqui. Olha, vamos entender a importância do estudo, porque uma trajetória de vida árdua. Está nítido para mim que você é uma pessoa muito positiva, você sempre está querendo trazer o lado positivo da coisa. A gente só está tocando na dor aqui, Rosa, para que as pessoas entendam a realidade do país, que muita gente não entende. Uma pessoa guerreira, dedicada, honesta, uma pessoa de família. Você começou a pagar R$ 600 sem entender o que você precisava melhorar, né, como profissional. Você começou a faculdade, quando você começou a faculdade, você abriu mão da Avon ou você levou isso paralelamente? Não, eu abri mão de tudo, eu foquei só na faculdade. E aí, 3 meses depois, fui atrás, né, de procurar montar essa estrutura no Sebrae, mas eles nos desanimaram, né, porque a gente não tinha um capital de giro para começar o meu negócio. Só que aí Deus abriu a porta e meu esposo acabou assumindo a oficina em que ele trabalhava. Então, a oficina já Olha só. montada com equipamento. E nós, pela fé, a gente abriu, né? A gente aceitou. Quando você foi fazer a administração, você já foi na mira, assim, vamos construir uma oficina, vamos abrir uma oficina, vamos ter o nosso negócio. A ideia era essa. Sim, sim. Você tinha um plano, você foi para a faculdade com um projeto. Ok, ele Sim, estava trabalhando, estava com a mão na obra, e você foi para os livros para poder aprender a administrar o negócio. Olha, sim, que parceria, sim. que casamento. Ok, e aí surgiu dessa reviravolta, ele assume a própria oficina na qual ele trabalhava. Vocês Isso. compraram? Como é que foi isso? Me conta, por favor. Nós compramos, mas assim, a promessa é que nós iríamos financiar, né? No nome da empresa, porque a empresa já havia 13 anos que estava funcionando. Só que ela estava inativa, mas aí nós compramos o equipamento, tudo. E aí o financiamento não veio, mas aí a gente começou a pagar com o nosso trabalho. O financiamento não veio por quê? É porque, como ele já havia recebido há alguns anos a proposta, o dono anterior, porque havia uma grande movimentação. Depois ele parou de movimentar a conta, então ele achou que o banco iria fazer essa proposta, mas não foi isso que surgiu. Quando nós compramos a empresa, que nós fomos, reativamos o relacionamento com o banco não aceitou, não ficou enrolando até hoje. E aí a gente começou a Olha que trabalhar. interessante isso. Olha que interessante. A gente está falando de uma família de pessoas batalhadoras que queriam dinheiro para empreender em um negócio, que o marido era especialista, que a esposa foi fazer uma faculdade de administração para poder tocar melhor o negócio. E o banco negou. Cadê? Olha, que nosso programa eu não faço protesto nenhum, a gente tenta ficar, te ouve. Mas eu fico perguntando, cadê o BNDES? Pois é. Cadê os bancos, os bancos do governo? Meu Deus do céu. Ok, Jesus. E aí vocês foram pagando, era trabalhando e pagando, trabalhando e pagando. Isso. Né? Por quanto tempo, Imagina, Rosa? aqui no setor desse, para você manter uma oficina aberta, a gente paga aluguel, a água é Sim. um absurdo, a água, a energia, tudo muito caro. Então, assim, mas aí a gente se dedicou, se empenhou e o foco nosso foi esse, né? Vamos trabalhar para pagar, nos desdobrar para pagar tudo. E aí tem 7 anos que a gente está aqui, estabelecidos, né? Vocês estão Graças pagando a ainda, Deus. vocês já quitaram? Ainda não quitamos, né? Mas já quitamos aí 50% da oficina, porque isso demorou um certo tempo, porque ele mesmo não tinha essa pressa de receber, ele queria, né, Okay. que nós fizéssemos como acordamos. E já formamos alguns, né? Começamos a trabalhar com jovens, né? Hoje os nossos filhos estão aqui, né? Tem um sobrinho do meu esposo com 18 anos que é top, é 10, é um mecânico de primeiro, Que né? bacana. Tem 4 anos que ele está aqui. Muito bom. Me conta aqui, os teus meninos, como é que foi na escola? Eles estudaram, fizeram escola? Não, bispo. É o mais velho, com 15 anos, estava fazendo espanhol, estava muito bem na escola, começou a namorar, e aí, na estrutural, começou a se envolver com uma galerinha e desviou para o tráfico de drogas.
E foi muito difícil, foi uma fase muito difícil, né? Tem 8 anos que agora é que ele realmente está focado, está trabalhando aqui com um alinhamento, está se especializando, mas ele ficou 8 anos dando muito trabalho, né? E foi muito difícil, porque eu estudando, o pai dele, a gente com muita responsabilidade, a menina também, ela saiu da igreja, começou a andar com a galerinha. Chegavam a ficar uma semana fora de casa sem dar notícia, porque a gente não aceitava as escolhas. E agora, né, eles estão aí correndo atrás do prejuízo. O mais novo, graças a Deus, está bem, está fazendo inglês, está estudando, está bem dedicado, bem focado, mas os outros perderam um bom tempo. Mas hoje está tudo em paz. Hoje a gente pode sorrir e realmente falar, né? Deus, se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, nós não teríamos conseguido. Ai, querido. Mas que virada. Hoje vocês têm uma empresa, as crianças estão com vocês. Essa história pode se prolongar, porque tem muita coisa para a gente poder falar. Quem não conhece Estrutural, para quem não é de Brasília e está nos ouvindo, fica 15 quilômetros do Congresso Nacional, se não me engano. Foi uma evasão, hoje é uma cidade, ainda tem várias carências. Ali ao lado da Estrutural, faz parte da Estrutural, funcionava o lixão do Distrito Federal, funcionou lá por muitos anos. Mas a Rosa hoje tem uma empresa, tem uma oficina, está contando a história de pessoas que estão se formando ali dentro. Está com 43 anos, jovem ainda. E quais são os sonhos para o futuro, Rosa? Olha, os meus sonhos que eu tenho agora eu quero viajar, eu quero curtir um pouco. Eu acho que já trabalhei muito, né? E assim, não pretendo parar, porque realmente é algo que está no sangue mesmo, que a gente ama fazer. Mas eu quero trabalhar sem muitas responsabilidades. Eu quero trabalhar mais por prazer, então eu almejo voltar a estudar, né? Já era para ter voltado para a faculdade. Eu quero me especializar também. E hoje, assim, o que me dá prazer é mostrar para as pessoas que tem jeito. Por mais difícil que seja o momento que você está passando, ele passa e você precisa criar oportunidades, porque sempre tem oportunidade de criar. Muito bom. Sempre há uma oportunidade. Rosa, infelizmente o nosso tempo mais do que estourou. Eu quero te agradecer demais. Eu quero depois poder te convidar novamente para você poder falar um pouco com as mães, né, esse desafio que você passou. Eu queria que você pudesse compartilhar conosco um pouco essa história, como é que você fez, como é que foi importante para você ter essa virada, tirar o filho das drogas, para a gente poder compartilhar um pouquinho e ensinar tanta gente. Parabéns por quem você é, parabéns pela tua história, parabéns por nunca ter desistido. Parabéns, Rosa. Obrigado pelo seu tempo. Rosa, se as pessoas quiserem falar com você, conhecer um pouco mais da tua história, como é que elas fazem? Quais são os contatos? Eu tenho o contato pessoal aqui da empresa, que é 3037-5606. Pode ligar, principalmente à noite eu estou. O meu celular, que tem um WhatsApp, que é 9525-1341. Pode entrar em contato. 9525-1341. 1341. Ok, 61 para você que não é de Brasília, então. Esse é o WhatsApp e celular da Rosa. Isso. Né? Pode me procurar também no Facebook, Maria do Rosário, Moreira de Sena. Né? E eu vou atender com certeza, com muito prazer. Né? O que eu tenho prazer de dividir. Bom, querido, muito bom. Rosa, obrigado demais. Um excelente dia para você e até breve, tá bom? Parabéns, querido. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado também pelo convite, é um prazer e sempre que precisar estamos aqui.